Tá vendo a minha tela? Ainda não. Deixa eu ver. Sim. Tá. Aqui. Aqui eu coloquei só a resolução, tá, professor? Enunciado eu Uhum. não coloquei, tá? Tudo bem. Então, esse exercício, embora ele seja mais conceitual, não tem muita conta para fazer, né? Dentro do problema, a gente tem uma função f analítica, e aí a gente já tem um detalhe importante aqui, né? Se ela é analítica, ela admite derivada em todo lugar, já que o exercício não deu restrição para a gente. Então, se ela é analítica, ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann em todo lugar, tá? E aí o exercício fala que a parte real do resultado da função dá sempre 2. Beleza. E aí o que eu fiz? Eu peguei e transformei z para x mais i, y, e como satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, então eu sei que eu posso escrever a f como uma função de u de xy reais, e a parte imaginária é a v. Só que eu não sei quem que é u e quem que é a v, porque eu não sei quem que é a função, né? Coloquei aqui, né? Ó. Só que eu não sei quem que é a função. E aí, no enunciado de novo, né? No enunciado ele deu que a parte real da função é 2. Mas quem que é a parte real da função que eu coloquei? É a u, que eu chamei aqui, é que eu tô sem caneta aqui, que eu chamei aqui em cima, tá? U de xy, tá? E aí, usando as equações de Cauchy-Riemann, eu vou pegar aqui du e dx, só que quem que é du e dx? U é uma função constante. Se eu derivo em x, ela tem que dar zero. Quem que é del v, del y? Eu não sei. Mas eu sei que del v, del y é zero. Que tá aqui, né? Ó, depois do C somente C, né? Mas se a derivada de v em relação a y ela dá zero, significa que a função v ela não pode depender de y. E y ela tem que ser constante. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, para outra equação de Cauchy-Riemann, que é del u, del y. Só que del y é zero. Se deu zero, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Se deu zero, a v não depende de x agora. Se ela não depende de y e nem de x, ela só pode ser uma função constante. E por que constante? Se a gente tem uma função de duas variáveis, de x e y, que não depende nem de x e nem de y, então ela só pode ser uma função constante, que é o que o exercício pedia para a gente mostrar que ela era uma função constante. E o que seria uma função constante nos complexos? Uma função constante nos complexos, por exemplo, a parte real, né? Não, exatamente. Não, estou pegando um exemplo no caso Ah, só, tá, né? tá, tá, tá. Mas nesse caso seria um 2 mais um KI. Sim. Tudo bem, perfeito. Exatamente isso. Posso parar de compartilhar aqui? Tudo bem, galera? Alguém quer comentar, perguntar, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Eu não sei se o pessoal está mandando alguma coisa no chat, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver. Não, não. Então Tá, acho vou que, parar acho de que é isso. compartilhar aqui. Tá. Professor, Beleza. obrigado pela oportunidade de apresentar a primeira, que eu tenho aula agora com os alunos, e Uhum. peço obrigado e ao mesmo tempo desculpa aos colegas aí, tá bom? Eu geralmente assisto as suas aulas à tarde, tá? Beleza. Obrigado, professor. Um excelente dia Falou. para todos nós. Até mais. Tchau, tchau. Então vamos lá para o próximo, que é o Gabriel. Pode ser? Sim. Deixa eu só mandar aqui minha resolução para a tela para a gente poder acompanhar. Só um minutinho que a minha bebê estava com o meu celular agora. Um minutinho, já está indo.
computador aqui é meio lento. Desculpa aí, gente. Agora, eu gostaria de saber como que eu compartilho aqui. Aqui, já vi. Apresentar agora, né? Isso. Ok. Inteira. Vocês estão vendo? Ou tá muito ruim? Ainda não. Não? Tem que clicar em apresentar agora e depois selecionar O que eu quero, né? o que você quer que seja apresentado. Não tá aparecendo essa opção aqui para mim. Apresentar agora, tá, ele tá marcado. Apareceu compartilhar a tela toda, mas só tá acesa aqui a opção de cancelar. Compartilhar não tá indo. Estranho. Ô Gabriel, se você quiser mandar no grupo a sua resolução, aí a gente compartilha para você. Pode ser. Eu fiz um PDF aqui, só que eu consegui só uma parte da resolução, mas já adianta. Assim. Deixa eu Então mandar vamos aqui no pro grupo. próximo enquanto o Gabriel vai compartilhando. Eu mandei lá no grupo a resolução. Se alguém conseguir compartilhar. Ô, gente, vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Eu também tô vendo. Dá um zoom aí pra ficar mais legível. Eita, esse daqui é o máximo, professor. Eu já tava no Zoom já. Peraí. Ah, já? Deixa eu voltar aí. Ficou bem. Será que eu consigo começar aí? Ok? Uhum. Beleza. Então, ele quer o cosseno de Z nesse Z específico aí, a menos 1, que ele dá aí no enunciado, certo? Aí, o que você tem que fazer, basicamente, é substituir o Z na função cosseno de Z.
Aí, eu tô colocando o mouse aqui, mas como é outra tela, né? Então não tá ficando tão didático. Isso aí, valeu, Guilherme. Aí, beleza, você faz a substituição. Desculpa. E aqui você tem a propriedade que você pode cortar aqui o exponencial com o ln, certo? Aqui nos dois casos. E aqui tem um detalhe que você, quando faz aqui o corte, né? Você tem que inverter o número, né? Porque vai ficar 1 elevado a menos 1, certo? Aí, beleza. Do outro lado você corta e fica com o número... o número correspondente fica somando ali, certo? Aí você tem essas duas frações aí, dividido por 2. Aí aqui, aqui eu apanhei bastante, né, até perceber isso aqui, né? Inclusive, a resolução dos colegas aí ajudou, né? Eu perceber essa sacadinha aqui, né? Que você usa produtos notáveis aqui, né? Porque você vai fazer o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações aqui, e vai dar o z mais i, entre parênteses, 1 menos e elevado a... Não, menos z elevado ao quadrado elevado a meio, né? Como se esse denominador tivesse ao quadrado, certo? Aí, beleza. Aí já facilita bem a vida. Depois, é uma fração, né, de 2 andares, você multiplica pelo inverso do 2, né? Aí vai dar esse resultado aqui, que a gente está vendo aqui, certo? E faz algumas manipulações algébricas aqui para colocar o 2 em evidência, né? Para facilitar aqui e você chegar onde você pode cortar o 2 com 2 e o z mais i vezes 1 menos o z elevado ao quadrado elevado a meio. Você pode cortar e aí você chega que, de fato, é igual a z. Só que o z ele tem que ser diferente de 0, né? E aí você faz você verifica, né, que está na outra foto, né, que essa igualdade, ela não pode ser 0, né? Eu posso aqui compartilhar a foto também, lá no grupo. Eu mandei a foto lá no grupo, e se o Guilherme puder fazer a gentileza de compartilhar para a gente. Então, aí você faz aqui, você verifica que o z é diferente de 0, né? Aí como você faz isso? Você supõe que ele é igual a 0, e aí você vai fazendo aqui as manipulações, certo? Você chega aqui no resultado aqui de baixo, né? Z quadrado menos z quadrado igual a menos 1, né? Que isso aí não pode acontecer, né? Então, de fato, quando você substitui aquele cosseno de z a menos 1 naquela função lá, você obtém o z, né? Alguma questão, alguma pergunta, alguma reclamação? Calma aí. Não estou muito certo de que o z necessariamente tem que ser diferente de 0. Posso comentar rapidinho? Sim. Eu acho que ele confundiu na hora de colocar o que era diferente de 0, porque na verdade é aquela outra parte do z mais i vezes 1 menos z quadrado elevado a meio, porque vai ficar fica z
vezes essa parte dividida por ela também. E aí eu acho que ele ia colocar isso como diferente, só que ele acabou colocando o Z. Acho que ele confundiu. Eu quero dizer que o denominador não pode ser o zero, né? Porque os dois aqui são... Em outras palavras, esse denominador seria o que está dentro do ln. E aí é a condição de existência do logaritmo, né? Sim, eu queria comentar isso daí também. É o logaritmando, né, do ln que não pode ser zero. Isso. Ou não sei se é maior que... Não lembro se é maior que zero ou diferente. Acho que é maior que zero, né? Isso. Aí como ele é o mesmo do denominador, por isso tem que ser diferente de zero, isso aí. Isso. Ah, tá. Eu tinha resolvido, né, até aqui, né, até o igual a Z. Nas resoluções dos colegas, eles têm mais essa parte aí, e eu acho que eu não entendi direito realmente o que vocês estavam querendo dizer, né? Eu entendi que o denominador não poderia ser zero. Esse fator, né, que está sendo multiplicado por 2 embaixo, ele não poderia ser zero, né? Porque daria uma indeterminação. Mas até aqui eu tinha feito e bateu com a resolução dos colegas. Tudo bem. Se alguém quiser explicar, né, a outra parte também, pode. Alguém ia comentar alguma coisa ou podemos ir para o próximo? Só queria pedir desculpa aí pela demora aqui, né, que acabei acarretando aí. Gente, eu parei de compartilhar a tela, só para não ficar travando aqui. Beleza. Posso começar, professor? Uhum. Eu vou compartilhar aqui que a Melina, assim, a gente foi mandando as resoluções no grupo e a Melina criou um PDF com as resoluções digitadas de todo mundo. Então, eu vou compartilhar esse PDF mesmo porque a foto da minha resolução tá um horror. Tá dando pra ver a tela? Aqui sim. Tranquilo? Tá dando pra ver, professor? Uhum. Ok. O exercício aqui que eu vou fazer é o 2, né, que é verificar, utilizando a definição, se o limite dessa função com z tendendo a zero é 4i sobre 3. Aí, eu escrevi um negócio errado, aí ela digitou errado, porque eu mandei a foto com o negócio escrito errado, né, mas a definição, né, para esse limite existir, é que nós devemos mostrar para que qualquer epsilon maior do que zero, existe um mi maior do que zero, tal que... Se um z pertencente ao domínio de f e módulo de z maior do que mi, isso implica que o módulo da f de z menos L é menor do que epsilon, né? Aqui tá maior, mas é porque eu errei, eu escrevi errado, mas é menor. Aí o que a gente fez primeiramente, né? O que eu e a minha dupla fizemos primeiramente, a gente fez esse módulo da f menos o L, né? Sendo que o L é a constante aí que resulta o limite. Então, a gente fez o 4i menos 3 sobre 3e menos i menos 4i sobre 3. A gente fez aí uma operação simples com fração. E chegamos que 13 sobre 3 vezes 1 sobre o módulo de 3e menos i. Aí, pela aquela propriedade de módulo, né, de subtração e soma de módulo, a gente sabe que o módulo de 3e menos i vai ser maior do que o módulo desses dois fatores em módulo, que vai ser maior do que 3 módulo de z menos 1. Né? Isso aí é aquela propriedade de desigualdade triangular. A gente espera que o mi seja suficientemente grande para quê? Né, esse 13 sobre 3 sobre 1 e o módulo inteiro, ele vai ser menor, né? Porque como o número vai ser maior e ele tá numa fração, né? Ele tá no denominador. Então, ele vai acabar sendo menor do que com esse 13 sobre 3 com 1 sobre 3 módulo de z menos 1. E aí, na próxima, eu decompus, né? Esse 3. Então, eu fiz, em vez de 3 módulo de z, eu coloquei... Eita, professora, acabei de perceber que eu fiz um negocinho errado. Mas enfim, acho que não vai fazer muita diferença.
que eu coloquei esse 3 duas vezes. Mas acho que vai dar na mesma, no final das contas. Mas eu meio que eu tinha decomposto esse 3 em 2Z mais 2 módulo de Z mais módulo de Z, menos esse 1. Só esse 3 eu multipliquei de novo. Acabei de perceber isso aí. Mas enfim. Então vai ficar 13. Eu coloquei aqui no final, vai ficar menor, né? Porque como o Z ele é maior do que 1/3, não ia fazer diferença a gente tirar essa parte do denominador. Então, cheguei aqui no 13 sobre 3 vezes 1 sobre 2Z igual a 13 sobre 6Z. Aí, como tem esse 3 a mais, eu acho que ficaria 13 sobre 2Z. Mas eu acho que no final vai dar na mesma. Opa, peraí. E isso vai ser menor do que o epsilon se o módulo de Z for maior do que isso, né? Então, se a gente escolher um Mi tal que o máximo de Mi seja 1/3 e esse valor, a gente vai obter a propriedade que é necessária na definição de limite, desde que o módulo de Z seja maior do que Mi. Professor? Tô aqui. Bem, porque se a gente chegou que isso daqui vai ser menor do que epsilon e o módulo de Z vai ser maior do que isso, então o módulo de Z vai ser maior do que Mi. Porque o máximo de Mi é isso daqui. Então, se o meu máximo vai ser esse, então o meu módulo de Z vai ser maior do que isso. Então, mas nesse caso, você diz que eu tenho que pegar o máximo entre 1/3 e 13 sobre 6 módulo de Z. Isso, só que agora eu tô em dúvida nesse 6 módulo de Z, porque eu acho que eu multipliquei um 3 em cima a mais. Eu não tinha que ter uma proporção utilizando o epsilon? Como assim? A definição não pede... A definição não pede que a gente tenha um epsilon sempre que eu tiver um M? Sim. Então eu não tenho que ter partindo do M, eu não tenho que ter um epsilon para eu pegar o Mi igual ao máximo entre 1/3 e alguma proporção epsilon. Mas esse 3 sobre 6Z ou sobre 2Z não seria a proporção de epsilon? Porque se a gente chegou que módulo de Z é maior do que 1/3, então isso daqui seria menor do que epsilon. Sara, eu acho que você trocou o E pelo módulo de Z na hora que você foi escrever. Tipo, talvez tenha feito símbolos parecidos. Não sei. Eu também acho. Peraí, deixa eu ver a foto que eu tirei. Peraí, professora, eu vou parar de compartilhar a tela para abrir a foto do meu exercício aqui. Uhum. Ô, Sara, não sei se dá pra fazer, mas se você manter o celular, eu acho que deitado, eu acho que a imagem do compartilhamento fica melhor. Eu acho. Ah, tá, beleza. É isso mesmo. Peraí. É isso mesmo. É o epsilon ali, não é o Mi. Ah, não, peraí. Não, o Mi tá certo. Ah, não, o Mi tá certo. É no lugar do módulo de Z. Ali no. Isso será menor do que epsilon se módulo de Z? É isso? Isso, porque tem um epsilon depois do
13 sobre 6 módulo de Z, né? Tipo, tudo isso tem que ser menor do que o epsilon. Isso. Ah, amigo, pela foto tá igual. Acho que eu confundi na hora de escrever mesmo. Sim, foi na hora de escrever. Ah, tá, entendi. Entendi. É o modo de epsilon que é menor do que isso. É isso mesmo. Deixa eu compartilhar de novo. Assim, Guilherme? Isso, que agora fica tipo uma imagem bem maior. Tá, Pelo beleza. menos acho que eu sou cego, pelo menos eu não enxergava direito. Ah, tá, beleza. Então, aí a gente tem que isso aqui vai ser menor do que epsilon. E que o mi precisa ser suficientemente grande para que isso aconteça. Então, o mi precisa ser o máximo entre 1/3 e esse valor. Então, se o mi for o máximo entre 1/3 e esse valor, essa desigualdade acontece. Correto? Então, esse módulo de Z. Ah, não, isso tá errado. Eu acho que eu escrevi errado mesmo, professor, mas é que agora não tem como editar porque tá em Sim. PDF. Tá, aí poderia colocar. Poderia não, deveria colocar um epsilon. De fato não tem não é um valor obrigatoriamente único. Isso que eu pensei, que eu acho que não vai fazer muita diferença esse 6 módulo de Z, mas de qualquer forma eu coloquei o esse. módulo de Z faz diferença. O que não faz diferença é a proporção que você toma, porque. Sim, esse 6, né, na verdade, mas é que eu coloquei esse 3 a mais, mas eu acho que não ia fazer muita diferença Não, de o qualquer 6 forma. não faz diferença alguma. Na verdade, quando você coloca o 6 em vez de um 3, um 2, você só está dando uma folga ainda maior, porque você está tomando um intervalo. Se você está colocando um número maior no denominador, você só está pegando um valor ainda menor. Uhum. Então esse 6 não faz diferença. O que não faz sentido é esse módulo de Z. Porque você tem que ter uma proporção entre o valor de epsilon e o m tomado. Entendi. É só um. Mas eu escrevi errado mesmo, agora que eu tô percebendo que não tá fazendo sentido mesmo. Mas é que na hora de escrever, eu acho que eu só zoei aqui, mas isso aí vai ser menor do que epsilon. Uhum. Pode parar de compartilhar. Ok. Olha, por exemplo, você disse em algum momento módulo de Z menor que 1/3? E isso. Maior do que 1/3, desculpa, professor, maior do que 1/3. Maior do que 1/3. E aí depois você tinha esse intervalo para trabalhar.
Olha só. Faz sentido? Sim. Certo. Então, posso escrever isso aqui sem medo. Não, tá errado lá na frente. Não, peraí. É menor ou igual, né? Então acho que tá certo. Uhum. Tá. E isso, por sua vez, é menor que epsilon. Pela definição. Certo? Então, isso aqui é menor que epsilon pela definição. A gente chegou nessa igualdade aqui. Então, tirar a escala e trabalhar só com você e você. Por exemplo, essa é uma proporção. Z maior do que 13 menos 3 sobre 9. Eu fiz só uma série de manipulações e eu obtive. E aí agora eu posso dizer que o Mi seria o máximo entre 1/3 e esse valor aqui de Z. Qual é o valor? Qual é esse módulo? 13 menos 3 sobre 9. Entendi. Que aí, dado no epsilon, no caso você pôs Mi. Mas, tudo bem, foi só um equívoco. Podemos ir para o próximo? Sim, professor. Meu microfone tá meio ruim, se der alguma coisa você fala, tá, professor? Uhum. Eu vou apresentar, mas o meu foi eu, a Dária e a Ana que fez. Vou compartilhar aqui. É o 3 agora, né? Uhum. É, Bom, se você tá falando alguma coisa, então já deu ruim, porque não estou mais te ouvindo.
Agora tá ouvindo? Agora tô. Acho que não mais. Ah, Não, tá falhando não muito. tá ouvindo? Acho que meu microfone tá ruim, professor. Dá pra ouvir agora? Quer que eu apresento? Pode ser, porque o microfone tá meio ruim. Pode ser, então. Você quer que deixe compartilhado ou você compartilha? Não, deixa eu compartilhando. Tá bom. O exercício pediu para verificar se a função ela era contínua quando o Z0 era igual ao I, né? Aí, dada essa formação, a lei de formação da função, a gente tinha que o limite dizendo aí daria o mesmo número que a função do ponto, né? Para verificar se é contínua. Aí, fazendo o limite, substituindo o Z por I, a gente depois multiplicando pelo conjugado, fazendo todas as operações aí, chegou que o limite de Z tendendo a I era menos 2I sobre menos 2, que dava igual a I. Só que fazendo a função no ponto, Z igual a I, a gente viu que dava igual a 3, que é diferente de I. Então, a gente pode concluir que a função, neste ponto, ela não é contínua. Foi isso que a gente pensou, professor. Ok. Isso mesmo. Pode encerrar o compartilhamento? Ou vocês nem estão me ouvindo? Agora estamos. Tá, agora foi. Acho que é a entrada do fone que tá meio estranha. Por mim, pode parar. Beleza. Vamos no 4. Vamos compartilhar aqui. Tudo bem. Já tá aparecendo? Uhum. Tá, então eu já vou começar. Bom, a gente tinha essa função aqui, o E elevado ao conjugado de Z. Daí pedia para a gente identificar onde que essa função era derivável. Daí tem o teorema que fala sobre a diferenciabilidade, que diz que se a função ela satisfaz as equações de Cauchy e Riemann, isso é uma condição necessária o suficiente para que ela seja derivável num ponto. Aí eu escrevi essa função f de z, aplicando as propriedades, então eu cheguei em e elevado a x cosseno y menos e elevado a x seno y vezes i. A imagem ficou um pouquinho ruim, mas eu acho que dá para ver, né? Uhum, dá sim. Daí separei aqui em U e V e calculei as derivadas parciais. Daí a gente tem esse 4 conjunto de equações aqui e fazendo, eu não escrevi aqui, mas eu fiz em outra parte. Mas
a gente não obteve um resultado que a gente poderia afirmar que seria derivável em todos os pontos. Então, o que a gente faz é tentar encontrar os pontos onde isso aconteceria. Mas se a gente montar um sistema com essas igualdades, a gente chegaria em duas equações, seno de y igual a zero e cosseno de y igual a zero. Daí a gente não teria nenhum y que iria satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo. E então, como as equações de Cauchy-Riemann não seriam satisfeitas para nenhum ponto, a gente conclui que a f de z não é derivável em nenhum ponto. Uhum. E é isso. Ok. Todo mundo concorda? Eu acho que sim. Então vamos para o próximo. 6. Vocês estão vendo a tela? Sim. Só deixa eu ajeitar aqui. Pra deixar melhor pra ver. Bom, o exercício 6, o enunciado tá na tela, né? Ele falava pra gente analisar se existia como analisar a analiticidade da função z, né? E aí a gente tratou x mais y e como z, e f de z como foi dado no enunciado. Aí a gente separou as partes reais e imaginárias como u de x, y, e v de x, a parte real como u de x, y, e a parte imaginária como v de x, y. E a gente utilizou o método de Cauchy-Riemann também, para poder fazer as derivadas parciais e poder fazer a análise de caso a caso, né? Porque vão ser gerados 4 casos, onde teremos que o x vai ser positivo. Pois não. Só posso complementar uma coisa? Fica à vontade. Quando a gente foi calcular as derivadas, não sei se todo mundo consegue fazer por módulo, mas tem que usar a regra da cadeia, tá? Só isso. A derivada parcial aqui dos módulos. Aí a gente foi estudar caso a caso, onde a gente pegou o primeiro caso onde o x e y é positivo, que fazendo as manipulações algébricas a gente vai identificar que realmente uma igualdade em ambos os elementos, x e y. O x e y negativo, que também vai se tornar que também vai verificar que é uma igualdade em ambos os termos. Porém, quando a gente analisa em ambos com sinais diferentes, a gente encontra que há uma divergência, né? Que menos 2x é diferente de 2x, sendo que x é diferente de zero. O único caso possível seria se ele fosse igual a zero, mas como a gente está analisando quando um é menor e o outro é maior, então a gente vai achar que é uma divergência, então não tem como fazer, não tem como ser a função ser analítica no ponto onde ambos termos são de sinais opostos. E aí a gente encontrou que a função pode ser analítica somente nos pontos onde os sinais são
são iguais, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo. Que são o primeiro e o terceiro quadrante aqui, no caso. Tem que estar errada. Você Eu quer completar coloquei sem alguma querer. coisa, Melina? Tá certo. E a 6 tem a B também. Você quer falar, Melina? A B? Não tem muito o que dizer. Tá, o que a gente fez? Como os sinais estão no primeiro e no terceiro quadrante, como em complexo a gente está analisando o primeiro e o terceiro quadrante, a gente pode falar que o f de z vai ser x e y ao quadrado. Por quê? Você pode voltar um pouco lá em cima, Rony, por favor? No enunciado, por favor. Valeu. Como o x e y no módulo, eles vão ter sinais iguais, vai dar sempre positivo, certo? A multiplicação deles. Então, a gente pode falar que eles são a raiz do quadrado. Então, a gente vai tirar disso que é x mais y ao quadrado, que vai dar certo tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante. Por isso que a gente deduziu que f de z seria isso. Ele quer a derivada de f de z, então a gente calculou. Como f de z é igual a z ao quadrado, é só fazer que a derivada dele vai ser 2z. Ok. Alguma dúvida, pergunta, alguém contesta? Eu vou parar de compartilhar aqui. Sim. Pessoal, vocês estão vendo aí a tela? Estamos sim. Sim, tá. Esse exercício fui eu e a Thaís que fizemos. Acho que ela vai começar a fazer o primeiro. Posso falar? Tô aqui já. Pode falar? Pode ir, Guilherme? Pode sim. Então, aqui aí não tá o enunciado, né? Mas o enunciado, ele dá pra gente uma função, né? Com o U de alfa, xy sendo igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, menos alfa x de y. Aí ele pede pra gente determinar a forma geral da função. Oi? Para a gente determinar a forma geral da função alfa, de forma que o U de alfa, ou mi de alfa, né, seja uma função harmônica. Então, seja a x de segunda ordem, né, lá nos complexos, então o U de alfa será também da ordem do R ao quadrado, né? Será de segunda ordem. E aí, para isso, a gente precisa, então, verificar as derivadas, né, dessa U de alfa e depois igualar elas a zero. Então, primeiro a gente fez a derivada com relação a x. Aí o Guilherme está passando aí para a gente o resultado, né, 2x menos alfa, linha de x, y. E aí a gente também já fez a segunda derivada dela, que aí também já deu o resultado aí que o Guilherme está passando para a gente.
Aí depois disso a gente fez, então, com relação a y, e fez também a segunda derivada com relação a y. E aí, agora, a gente faz a soma desses, né, também lá por um teorema, agora eu não vou lembrar o nome, a gente faz a soma deles. E aí, somando, a gente vai ter, então, que vai ser igual a alfa duas linhas de x, y. Só que fazendo essa soma, né, das derivadas, a gente sabe que essa soma tem que ser igual a zero. Então, o que a gente fez foi pegar esse valor do alfa duas linhas de x, e aí a gente igualou a zero. E daí, com isso, então, a gente tem que o alfa de x tem que ser da forma ax mais b, com a e b pertencente aos reais. Então, assim, o de alfa é harmônica, né, nos reais de segunda ordem, se somente se ele for, então, da forma x mais b, com a e b pertencente aos reais. E aí, agora tem o item B. Pessoal, aqui eu esqueci de não coloquei o enunciado, mas eu vou ler aqui para vocês. Determine uma função harmônica conjugada de u de x de y, x igual a x quadrado menos y quadrado menos 3xy. Aí eu comecei aqui. Por Riemann, eu fiz a igualdade, né, das derivadas e do oposto da derivada. E aí, para achar a parte do v de x de y, a gente fez a integral de u de x de y em y, né? Lembrando que a gente tem, como é em y, né? Tem o caso de uma função em x, né? Que seria não sei se é constante em x ou uma função em x. E pela segunda relação que a gente colocou, a gente vai conseguir achar o valor dessa constante de x. E no final é só substituir mesmo, né? Já que a gente já tinha aqui o valor de v de x de y, só faltava achar o valor da constante. Lembrando que, né, sempre precisa ter, de fato, uma constante, e ela pertence aos reais, né, quando a gente integra. Acho que é isso.